Passamos a palavra à nobre senadora Ana Rita pelo seu pronunciamento. E de pronto eu agradeço porque a senadora Ana Rita cedeu o seu lugar para que eu falasse hoje à tarde. Então eu não vou torturar vocês porque eu já falei. Senadora Ana Rita, pelo tempo que for necessário para o seu pronunciamento. Obrigada, senador Paim. Mas dizer ao Lindbergh que muito nos orgulha a Vossa Excelência nesta casa, sempre muito atuante, muito ativo, sempre defendendo causas importantes, sempre muito antenado com as questões nacionais. De fato, Vossa Excelência, juntamente com os demais senadores, companheiros nossos aqui, o senador Paim, é um excelente senador. Então, parabéns e um bom trabalho, viu? Que Deus te abençoe mais uma vez pelo seu aniversário. Eu quero aqui saudá-los, saudar a vocês, senadores, senadoras. Quero também cumprimentar todos os espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, mais uma vez nos acompanhando. Quero inicialmente fazer um registro, senhor presidente. Contamos aqui hoje com a presença de uma representante da UNE, que está aqui, a jovem estudante, a Maria, que está aqui também representando todos os estudantes que estão acampados aqui no gramado do Congresso Nacional, trazendo várias reivindicações, fazendo articulações aqui com os senadores, apresentando as demandas próprias da juventude, entre elas a luta pelos 10% do PIB para a educação. Então, parabenizar todos os estudantes que aqui estão. Tive a oportunidade de estar ontem à noite com eles, de poder conversar, de poder dialogar um pouco. Foi um momento bastante especial. Mas também, senhor presidente, senador Paim, senador Lindbergh, os que nos ouvem, eu subo a esta tribuna de hoje com grande orgulho para tratar de um assunto que considero muito importante, a questão dos direitos humanos, senador Paim. No dia 10 de dezembro, comemoramos os 63 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esta atitude, na época, foi uma resposta às crueldades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Crimes absurdos praticados pelos nazistas que atingiram judeus, comunistas, ciganos e homossexuais. Declaração que repudiou as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas inocentes. Foi por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos que os diversos países se comprometeram a realizar um esforço para eliminar todas as formas de afronta a esses direitos, incluindo o Brasil. O princípio básico dessa declaração está colocado logo no começo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. É com esse princípio que a declaração proíbe e condena a escravidão, a tortura e todas as formas de discriminação e violência. Isso inclui o tratamento desigual entre brancos e negros, entre homens e mulheres e entre heterossexuais e homossexuais. Os 30 artigos da declaração proclamaram as normas consideradas ideais a serem atingidas por todos os povos e por todas as nações. O objetivo é que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tenha sempre em mente esta declaração e se esforcem, por meio do ensino e da educação, a promoverem o respeito a esses direitos e liberdades. A adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional assegura o reconhecimento e a sua observância universal e efetiva tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Em 1950, a ONU estabeleceu que, anualmente, o dia 10 de dezembro seria celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E eu, como senadora da República e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que tem o senador Paim como presidente, não posso me furtar a comemorar esse momento e a lembrar o quanto temos que melhorar e aprimorar a sociedade.
Exatamente por saber da importância de ressaltar a declaração e de enfatizar o quanto nosso país ainda precisa se adequar a ela. Todos nós sabemos que ver uma criança vivendo na rua, um doente sem tratamento médico, uma pessoa sendo maltratada, um idoso sendo mal cuidado ou alguém passando fome, são coisas tristes e muito difíceis de aceitar. Estas e outras situações são um atentado contra os direitos humanos. Mas o que são de fato direitos humanos, senhor presidente e todos que nos ouvem e nos acompanham? Mas o que são de fato os direitos humanos? São aqueles direitos que nascem com a pessoa, a cor, o sexo, a religião ou a nacionalidade. Foram postos em uma declaração que diz que todos têm direito à liberdade de expressão, de opinião e de pensamento. Falo isso, senhores, porque, infelizmente, o preconceito em nosso país é comum. É o preconceito de raça, enraizado em nossa cultura, onde o branco muitas vezes se considera melhor que o negro, desrespeitando a raça negra em vários segmentos. Na educação, por exemplo, não conseguimos aprovar a política de cotas étnico-raciais em universidades públicas, há mais de 10 anos tramitando no Congresso Nacional. No mercado de trabalho, é comum vermos negros ganhando menos que os brancos. Quero mais uma vez registrar o extermínio da juventude negra presente em nosso país, o que confirma uma extrema violação aos direitos humanos. No campo do gênero, o preconceito contra a mulher, a violência doméstica ainda vigora. Homens se acham donos, proprietários de suas esposas, companheiras ou namoradas e agem como animais, batendo, surrando, machucando e até matando mulheres. Também cita a homofobia, onde pessoas estão sendo discriminadas e muitas vezes mortas por terem uma orientação sexual diferente de uma maioria. Quero falar também do trabalho escravo, que infelizmente ainda existe em nosso país. Fizemos diversas audiências públicas sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos este ano. Estudos recentes da Organização Internacional do Trabalho, intitulado Perfil dos Principais Atores Envolvidos no Trabalho Escravo Rural no Brasil, trouxeram um diagnóstico detalhado sobre o trabalho escravo e o perfil dos principais atores envolvidos. Os dados confirmaram que a população exposta ao trabalho escravo continua inalterada há mais de 100 anos e mesmo o Brasil sendo considerado um dos países que mais avançaram no combate a essa prática, sendo apontado como referência mundial, ainda resta muito a fazer para erradicar esse tipo de trabalho. Desde 1965, mais de 40 mil trabalhadores foram retirados de condições de trabalho degradantes. De acordo com o levantamento, a extensa maioria dos trabalhadores expostos à escravidão contemporânea no Brasil é composta por homens, negros, analfabetos funcionais, com idade média de 31 anos e renda declarada mensal de um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, ou seja, 77% deles nasceram também na região Nordeste. O relatório descreve as características dos trabalhadores encontrados nas fazendas, os quais invariavelmente se apresentam com lados destroçados, mãos calejadas, pele queimada de sol, dentes não cuidados, alguns aparentando ter idade bem superior à que tinham, devido ao trabalho duro e extenuante no campo. O levantamento da OIT apontou ainda que a exploração também atinge o trabalho infantil. Dos entrevistados, 92,6% afirmaram ter iniciado sua vida profissional dos 16 anos. A pesquisa analisou o perfil médio dos intermediários, que aliciam os trabalhadores, chamados de gatos, entre aspas. Ficou constatado que a maioria também é negra ou parda, de origem nordestina, com baixa escolaridade e pouca ou nenhuma formação profissional.
Não podemos mais admitir isso em nosso país. Senhor presidente, senador Paim e também o senhor senador Lindenberg. Cito vocês dois, em nome de vocês dois, eu quero aqui me referenciar aos demais senadores desta casa. Nós defendemos uma legislação mais justa e eficiente para esta área e propomos a aprovação da PEC 438 de 2001, que tramita na Câmara e trata da expropriação da terra sem direito à indenização àqueles proprietários que praticam o trabalho escravo em suas benfeitorias. Esta PEC está tramitando há muitos anos nesta casa, que é uma das lutas da Frente Parlamentar Mista de enfrentamento ao trabalho escravo, que ainda não foi aprovada. Precisamos fazer desse Dia Internacional de Direitos Humanos um dia de reflexão. Não é possível admitir violência e preconceito em nosso país e em nenhuma parte do mundo. Sabemos que isso é utópico, mas é importante que façamos políticas públicas, políticas de incentivo, enfim, que nós, como parlamentares, façamos nossa parte para combater essas violações que assolam muita sociedade e famílias. Como parlamentar, assistente social e mulher, defendo que os direitos humanos sejam sempre prioridade, em qualquer que seja a área. Não podemos mais admitir preconceitos, violências e escravidão nesse país. Aproveito este discurso, senhor presidente, para parabenizar e lembrar o Dia Nacional da Assistência Social, que também é um direito humano, comemorado dia 7 de dezembro, após a aprovação da Lei 11.162, de 5 de agosto de 2005. Data esta que muito marca a história de luta da política de assistência social no nosso país. Que no dia 7 de dezembro de 93, há 18 anos, foi promulgada a Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. A Lei Orgânica de Assistência Social regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências, e já no seu artigo 1º confirma esta política como política pública, assim expresso: a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade civil, para garantir as necessidades básicas. Quero destacar os avanços dessa política, que neste ano já é lei o Sistema Único de Assistência Social. Nossa presidenta Dilma sancionou o SUAS. Esta é uma das principais reivindicações de quem trabalha com assistência social no Brasil e vai garantir proteção às famílias brasileiras, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A lei é voltada para o controle social, o monitoramento e avaliação da política de assistência social. Além disso, regulamenta o funcionamento dos conselhos de assistência social, que terão recursos para o assessoramento técnico. Relembrando esta data histórica, quero parabenizar também o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Conselho Nacional de Assistência Social pela realização da 8ª Conferência Nacional de Assistência Social, que tem como lema consolidar os SUAS e valorizar seus trabalhadores e trabalhadoras, que se iniciou no dia de ontem e encerra-se no dia 10, aqui em Brasília. A 8ª Conferência tem como objetivo avaliar e propor diretrizes para o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social, na perspectiva da valorização dos trabalhadores e da qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios. Por ser assistente social, por já ter integrado Conselhos Municipal e Estadual de Assistência Social e hoje senadora, quero enaltecer e parabenizar
todos os gestores, os diversos trabalhadores e usuários do SUAS neste momento histórico em que o nosso governo realiza a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social, assumindo a consolidação do SUAS e valorização de todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, o que torna um desafio a superação da pobreza em nosso país. E para ir finalizando, senhor presidente, a assistência social cumpre um fundamental papel na luta pelos direitos humanos, porque também cabe a ela fazer todo o atendimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e assegurar a essas pessoas a inclusão social. Quero aqui também, senhor presidente, fazer um outro destaque, um destaque muito positivo. No dia de ontem, esta semana, nós tivemos a informação do governo da presidenta Dilma sobre o adiamento da votação do PL 72, que foi adiado para 2012. Eu quero aqui aproveitar para dizer que esta notícia nos alegrou muito, porque é resultado de um esforço conjunto dos parlamentares do Estado do Espírito Santo, do governo do nosso Estado do Espírito Santo e de várias lideranças políticas que conseguimos mostrar para o nosso governo, para o governo da presidenta Dilma, que o Estado do Espírito Santo precisa ter um tratamento diferenciado. E o adiamento da votação é sinal deste reconhecimento. E quero também registrar a realização de uma reunião que ocorreu hoje à tarde, senhor presidente, com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o senhor Nelson Barbosa, que foi designado pela presidenta Dilma justamente para fazer essa articulação com o Estado do Espírito Santo e ajudar a construir uma alternativa que possa fazer com que o Estado não perca os recursos necessários tão importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Esta reunião foi articulada pela ministra Irine Lopes e realizada em seu gabinete, para discutir essa questão do ICMS. Estiveram presentes hoje à tarde o vice-governador do Estado, Givaldo Vieira, o prefeito de nossa capital, Vitória, João Coser, que também é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito de Colatina, o companheiro Leonardo. Foi uma reunião, com certeza, de caráter partidário, companheiros do Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de colocar a real situação do nosso Estado do Espírito Santo e com o propósito de construir uma transição que considere a especificidade econômica e financeira do Espírito Santo. Compromisso do nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda foi de construir esta transição com as lideranças políticas do Estado, envolvendo o governo do Estado, envolvendo a bancada do Espírito Santo, envolvendo os prefeitos. Todos saíram satisfeitos com a discussão, com boas perspectivas para 2012. Portanto, senhor presidente, eu quero finalizar agradecendo ao secretário executivo do Ministério da Fazenda, o senhor Nelson Barbosa, que com muita firmeza e com muita atenção nos ouviu, levou sua equipe técnica para que pudesse também nos ouvir, e temos a certeza absoluta que com as informações que nós passamos, com o debate que nós fizemos e com o diálogo que nós tivemos a oportunidade de fazer ali em conjunto, teremos nos próximos meses, né, a partir do mês de janeiro, a possibilidade de construirmos uma proposta que será a melhor possível para o Estado do Espírito Santo, sem comprometer, com certeza, a política que está sendo construída pelo nosso governo para que possa atender também toda a nação brasileira. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente, agradecer a atenção e muito obrigada por nos ouvir neste momento e agradecer a todos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado. Muito obrigada. Muito bem, senadora Ana Rita, pelo seu pronunciamento, Vossa Excelência, que nos ajudou hoje na coordenação de um debate equilibrado que fizemos quando foi pautado o PL 122. Cumprimento a Vossa Excelência pelo seu discurso e pela forma como tem ajudado aquela Comissão de Direitos Humanos. É uma alegria estar dirigindo aquela comissão.
nas vésperas do Dia Internacional dos Direitos Humanos, com Vossa Excelência. Parabéns por tudo que tem feito nessa casa. Vossa Excelência é orgulho não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil. Muito obrigado.